Senhor Jesus, Mestre querido, mais uma vez, Senhor, te agradecemos por poder estar nesse ambiente de luz e oração. Pedimos que esses amigos espirituais possam começar a nos transmitir fluidos benéficos e que nós possamos aproveitar esses 60 minutos que aqui estaremos para absorver esses ensinamentos valiosos que levaremos para a nossa vida. Que assim seja, graças a Deus. Com vocês, Rogério. Boa noite a todos. Boa noite. Prazer estar aqui, prazer vê-los, né? Numa chuvinha dessa aí, ótima, né? Falei com minha mãe, as plantas lá em casa, quando eu saí, elas estavam aplaudindo, né? Que beleza, né? Não adianta, você molha de tarde, de manhã tá seco, né? Impressionante. Agora, quando chove, aí molha de verdade, né? Aí, pois é, melhora o clima, né? Diminui a poeira, é uma beleza. Então, hoje nós vamos falar sobre a nova geração, né? Nessa tradução do professor Herculano Pires, é a nova geração. Nas traduções lá da FEB e tal, é geração nova, né? É o contrário, é geração nova. Kardec publica a Gênese, né, em 1868, e ali no final, lá no finalzinho, a nova geração é o último tópico do capítulo 18, ou seja, é o encerramento da Gênese, fechamento das 5 obras fundamentais da doutrina espírita. Será que é por acaso que ele botou lá? Eu tive esse insight, né? Um dia lendo a Gênese lá, eu falei, olha, ele coloca a doutrina espírita inteira, estrutura a doutrina espírita inteira, lá no último tópico, a nova geração. E ele diz que naquele momento já se percebe a chegada desses novos espíritos, destas pessoas, desses espíritos encarnados propensos, dispostos, abertos ao bem, com uma nova visão, com uma nova disposição. 1868. Então é fácil de achar, tá? É o último capítulo, capítulo 18, a Gênesis tem 18 capítulos, é o último tópico, a nova geração. Vamos lá para a gente começar a falar desse livro maravilhoso, desse livro que faz o fechamento ali, né? Kardec chega a falar que é o telhado, é o arremate, é a conclusão da obra. E eu já brinquei aqui mês passado que ela sofre, né, e sofreu durante muito tempo esse estigma, esse mal entendido, esse preconceito com essa obra. É muito difícil, ela é complexa, ela é muito científica. Não tem isso, porque quando eu digo, olha, pega lá do Livro dos Espíritos, vem caminhando, quando você chegar na Gênesis, você vai passar tranquilamente, principalmente percebendo e alertado de que a ciência contida na Gênesis é a ciência vigente naquele momento, segunda metade do século XIX. Então é uma ciência que nem nos importa muito em termos técnicos, porque depois de 160 anos, né, ela já foi ultrapassada, ela já ficou para trás, mas Kardec registra a ciência vigente naquele momento, porque é a ciência que trazia para ele os conceitos científicos naquele momento. Então a Gênese, ela não é só a Gênese, né? É os milagres e as predições segundo o Espiritismo. E como eu disse, ela foi publicada em 1868. Mas nesse tópico, a geração nova, eles começam a nos alertar e a nos chamar a atenção para um momento, ou seja, nós cansamos já, né? Nós já ouvimos inúmeras vezes dizer que o Espiritismo veio no momento certo, no momento quando deveria vir. Se viesse antes, não teria vingado como vingou, ou não teria atingido os seus objetivos, ou alcançado os seus objetivos como alcançou. Ele veio no momento certo. E esse momento é exatamente o que se relata nesse capítulo, nesse tópico, a nova geração, lá no capítulo 18.
Então, no item 27, que é quando começa o tópico A Geração Nova, Kardec diz assim: para que os homens sejam felizes sobre a terra, é necessário que ela seja povoada apenas por bons espíritos, encarnados e desencarnados, que apenas queiram o bem. E aí o texto continua, né? A gente não é transcrever o texto inteiro. Então ele diz e chega à conclusão: olha, para que nós aqui na Terra, encarnados e desencarnados, que a população é encarnada e desencarnada, nesse intercâmbio, nessa interpenetração, nessa interinfluenciação entre os dois mundos, né? Um abastece o outro, nós vamos desencarnando e abastecendo a espiritualidade vai mandando a gente de volta para cá, então nós nos relacionamos constantemente, né? Quando a gente chega lá no estudo da Gênesis, a gente já aprendeu que não tem lá e aqui. Até porque Kardec e os Espíritos citam várias vezes que nós nos acotovelamos, nós encarnados e os desencarnados, né? Hoje, por exemplo, aí que está cheio de lugares vazios, né, na casa espírita, tem lugar para os desencarnados à vontade, né? Choveu, acho que eles não têm muito problema com esse negócio de chuva. Eu não me lembro de quando eu estava desencarnado. Então ele diz que para que as coisas comecem a andar aqui, nós que tenhamos um planeta feliz, esses espíritos que estão aqui habitando, encarnados e desencarnados, porque é um processo, gente, assim, ó, é coisa rápida. Tá desencarnado e encarnar, ou tá encarnado e desencarnar, é coisa rápida. A gente gosta, né, da espiritualidade, a gente fala, nossa, os espíritos, né? Vamos desencarnar, eu tô fora, ninguém quer, né? Mas isso faz parte do instinto de sobrevivência, de preservação da espécie, né? E a gente sabe como é que funciona a coisa. Até porque quando nós estamos lá, não estamos lá, né? Quando nós estamos desencarnados, nós agimos de outra forma, pensamos de outra forma, ficamos mais corajosos, mais racionais, mais objetivos, mais destemidos. Porque não temos a influência da matéria, não temos a influência desse meio material e muito menos, né, desse medo de perder a vida. Então a gente reencarna com os projetos super audaciosos e quando chega aqui nos deparamos com esses projetos, fala assim, não é possível que eu pedi para reencarnar assim, aqui, né, lá em Conselheiro, naquela família. Não, é um projeto que a gente toma atitudes diferentes do que nós tomaríamos ou do que nós tomamos quando estamos encarnados. Então Kardec deixa bem claro que para que nós sejamos felizes é preciso que os espíritos que estejam habitando aqui, encarnados e desencarnados, estejam propensos ao bem, que queiram apenas o bem. E nós sabemos que uma parte, né, ainda não quer. E aí ele continua passeando com a gente, vai para o item 28, onde ele fala, a época atual é de transição. 1868, gente, não escreveu semana passada, não é desse ano. 1868. A época atual é de transição. Os elementos das duas gerações se confundem. Quais as duas gerações? Aqueles que estão propensos ao bem, aqueles que ainda não compreenderam que o bem é inevitável. Aqueles que ainda estão renitentes ainda nos equívocos, né, nas transgressões. Então a época atual é de transição. Os elementos das duas gerações se confundem. Existem pessoas propensas ao bem e pessoas que ainda não estão muito propensas ao bem. Colocados no ponto intermediário, assistimos a partida de uma geração e a chegada da outra. A cada uma já se assinala no mundo, e cada uma já se assinala no mundo por caracteres que lhes são próprios. Ou seja, Kardec naquele momento já vislumbrava pessoas propensas ao bem e outras pessoas que ainda não estavam propensas ao bem.
E ele ainda tinha esse privilégio de ver isso nos encarnados e nos desencarnados, porque ele trabalhava constantemente com os espíritos. Então é uma época, a gente tem que lembrar constantemente que a gente está falando de 1868. Já se passaram muitos anos, né? Então ele fala de partidas e chegadas, né? De chegadas e partidas, desse intercâmbio constante entre nós encarnados e aqueles que estão desencarnados. Estão chegando pessoas, estão partindo pessoas constantemente o tempo todo. Eu gosto muito daquela música do Milton Nascimento, né? Encontros e despedidas, né? Encontros e despedidas, que a gente acabou apelidando de chegadas e partidas, né? Que diz da estação, né? Que faz a alusão à estação de trem, onde tem gente chegando, gente partindo, gente chorando porque as pessoas estão indo embora, gente chorando de alegria e exultante porque tem gente chegando, né? As maternidades estão aí, né? Embora a gente já tenha desanimado um pouco de fazer esse planeta florescer mais, né? As famílias de 7, 8, isso hoje né? As pessoas dizem que é falta até de educação, né? Minha esposa brinca com isso, fala até que é falta de educação, né? Então, mas meu tio, por exemplo, irmão da minha mãe, teve, eu acho que 11, né, mãe? 11 filhos, né, o Zé. Então, olha só, isso são meus contemporâneos, quer dizer, os meus primos, né, são meus contemporâneos, eram 11 irmãos. Então, essa partida e chegada é constante, isso vai causando uma renovação, vai causando uma transformação, a nova geração. E ele continua, por esta imigração, por esse intercâmbio dos espíritos, não se deve entender que todos os espíritos retardatários serão expulsos da Terra e relegados a mundos inferiores. Durante muito tempo no movimento espírita, né, dizia assim, olha, vai haver um expurgo, né? Muitos espíritos vão desencarnar e já não mais reencarnarão na Terra. E as pessoas ficavam meio contentes. Graças a Deus, né? E já se julgavam nos que iriam ficar, né? O interessante é isso, que a gente acaba se julgando, falando, não, eu vou ficar, né? E a gente, estudando o Espiritismo, a gente acaba chegando à conclusão que a gente tem que frustrar esse momento desse exílio, desta emigração de espíritos que ainda não cederam ao bem, para que haja o mínimo de exílio possível. É através da educação, a doutrina espírita é uma doutrina de educação, o cristianismo é uma proposta de transformação, de renovação. Então ele diz, por esta imigração dos espíritos não se deve entender que todos os espíritos retardatários, aqueles persistentes, né, e renitentes no mal, serão expulsos da terra e relegados a mundos inferiores. E aí vem a coisa interessante, olha, ao contrário, muitos aqui voltarão, pois muitos cederam à influência das circunstâncias e do exemplo. A superfície era neles pior que o fundo. Aí ele fala da influência do meio, da falta de oportunidade, das injustiças sociais, das injustiças de condições. A pessoa cede a isso, mas no fundo ele não era tão mal, ele não é tão mal. São as circunstâncias, é a vida mesmo, o cotidiano. Principalmente as injustiças sociais, né? Que não dão as mesmas condições para todos. As injustiças causadas por nós mesmos, sociedade. Ele diz que muitos desses cederam ao mal pelas circunstâncias. E que, não sendo tão maus, voltarão, terão uma nova oportunidade, reencarnarão novamente. E ele vai para o item 30. Quer os espíritos da nova geração sejam espíritos novos, essa melhoria da Terra, a nova geração, quer os espíritos da nova geração sejam espíritos novos, melhores, ou os antigos espíritos, aqueles que foram, né, que não eram tão maus, que desencarnaram e que vão reencarnar, ou os antigos espíritos melhorados, o resultado é o mesmo. Desde o instante em que apresentem melhores disposições,
sempre será uma renovação, ou seja, a cada ida nossa ao plano espiritual, a cada ida nossa à erraticidade, a esse momento onde nós não estamos ligados ao corpo físico, nós nos retemperamos, nós nos preparamos para a próxima caminhada, para a próxima experiência, e nós só voltamos melhores. Então essas idas são muito interessantes, são muito importantes e inevitáveis. Nós sabemos que elas são inevitáveis, mas de suma importância para essa transformação, porque eles chegam aqui de forma diferente, porque nós chegamos aqui de forma diferente. O que o pai e a mãe diz? Olha, essas crianças, Sueli, quando nasceram, eles eram diferentes. A cada geração os pais constatam que eles são diferentes. Que eles agora abrem os olhos mais rápido, que eles aprendem as coisas mais rápido, que eles passam a comer com talher mais rápido, que eles usam o sanitário mais rápido, que eles param de usar fraldas mais rápido e eles vão ficando Eles são quem? Somos nós, indo e vindo, nos capacitando. Crianças de 2, 3 anos dão sustos na gente, né? Pregam peças nos professores. Experientes, já foram várias vezes, já viveram aqui várias vezes. E hoje, quanto mais experiências, mais capacitação. E ali naquela primeira infância, as janelas ainda não se fecharam em relação à espiritualidade, as lembranças ainda acontecem, e o professor vai ensinar, o pai vai ensinar, a mãe vai ensinar. Já sei. Basta um momentinho. Quem nunca teve, na escola, aqueles amigos irritantes, que na primeira explicação aprendiam. E a gente tinha que estudar, eu pelo menos tinha que estudar. O cara era muito mais vagabundo do que eu no colégio, ele tirava notas melhores, e eu ficava louco. Ele deve estar estudando em casa. Não, hoje eu sei porque naquela matéria, naquele ponto, ele era mais experiente. São as facilidades, as tendências que nós temos para o bem e para o mal, para as coisas positivas e coisas negativas. Nós somos herdeiros de nós mesmos, da nossa própria caminhada. E olha que coisa interessante ele diz aqui. Agora eu trouxe o texto na íntegra porque ele usa o exemplo dessa renovação, dessa nova geração chegando, transformando a geração que está aqui. Essa chegada desses espíritos e a partida de outros que desencarnam faz uma renovação. Ele usa o exemplo de um regimento, ele diz assim: uma comparação comum fará compreender melhor o que se passa nessa circunstância. Suponhamos um regimento, um grupo de soldados, com grande maioria de homens turbulentos e indisciplinados. Estes ali trazem sem cessar uma desordem que a severidade da lei penal será frequentemente chamada a reprimir. No meio daqueles homens, a maioria indisciplinado, causa problema o tempo todo, a lei tem que estar atuando, a punição tem que estar atuando. No caso do regimento, ele diz: tais homens são mais fortes porque mais numerosos. Eles se apoiam, se encorajam e se estimulam pelo exemplo. Os poucos bons não têm influência, seus conselhos são desprezados. São ridicularizados, maltratados pelos outros e sofrem com este contato. Não é a imagem da sociedade atual, Kardec pergunta, em 1868. Essa imagem da maioria dos mais fortes, dizem que o bem, ele é tímido, ele passa despercebido, agora o mal não, o mal se impõe, ele é ostensivo, ele é exibido, muito exibido, e a gente ainda acende as luzes para ele, aí que ele fica mais em destaque ainda. E ele continua: suponhamos, sobre esse regimento, suponhamos que tais homens, os maus, são retirados do regimento um por um, 10 a 10,
100 a 100, e que sejam substituídos na mesma medida por uma quantidade igual de bons soldados, mesmo por alguns que tenham sido expulsos, mas que se hajam corrigido seriamente. Lembra daqueles lá que eles dizem que não eram tão maus? Ele pega o exemplo aqui, né, daqueles de nós que, não sendo tão maus, vamos à espiritualidade, nos retemperamos e retornamos. No fim de algum tempo teremos sempre o mesmo regimento, porém transformado. A boa ordem terá sucedido a desordem. Assim será com a humanidade regenerada. É aquela situação, olha, as crianças são muito diferentes hoje, seu Luiz. Nossa, olha, as crianças, elas chegam com tendências diferentes. E a cada momento a gente ouve esse comentário. Nossa, as crianças hoje são diferentes. Elas parecem que já vêm com curso para mexer na tecnologia. Mas quem disse que não? Nós somos preparados. Deus, as leis divinas querem que nós consigamos dar certo. Então tudo é investido em nós para que a coisa dê certo. Ninguém reencarna para dar errado, para não conseguir sucesso nos seus compromissos. Então a cada geração, a cada reencarne, as crianças vêm realmente diferentes. Kardec refere-se a isso em 1868. Isso acontece constantemente de lá até aqui, e hoje nós vamos ver uma chegada de forma mais ostensiva, mais marcante ainda. As crianças assustam, principalmente aqueles mais idosos, porque hoje nós convivemos com várias gerações, né? Antigamente você convivia no máximo com os avós. No máximo ali na primeira infância, porque logo depois eles desencarnavam. Hoje nós temos aí famílias que estão convivendo com tataranetos, né? Tem 3, 4 gerações ali vivendo. Nós nunca tivemos essa experiência. Então, para aqueles mais idosos, eles olham as crianças e falam assim, nossa, como é que pode, né? Como é que essas crianças, como é que pode? Minha mãe, às vezes, cita exemplo, lá a gente reúne a família, minha mãe, nossa, sabe, quando eles vão embora, minha mãe, nossa, essa menina, hein, que coisa, hein, essas meninas, e fica assim assustada, né? Chegou um agora lá em Petrópolis, aí, que faz parte da família, o cara é assim, chama a atenção de todo mundo, porque o cara é diferenciado, né? Ele tem uns 4, 5 anos de idade, mas ele é diferenciado. O tal do Arthur é uma coisa séria mesmo, esse se retemperou mesmo, ele está bem retemperado e ele voltou mesmo para fazer um negócio bem legal. Então essa renovação da humanidade, essa coisa de olhar e falar assim, as coisas só pioram, o mundo está piorando muito. Eu uma vez, numa conversa, não foi eu que disse, mas numa conversa que eu presenciei, uma pessoa disse ao seu Lúcio Quinúcio, uma pessoa, um ícone aí do movimento espírita de Nova Friburgo, disse aí, seu Lúcio, antigamente é que as coisas eram boas, né? Falei, não, senhor, você está enganado. Agora é que a coisa está boa, e eu já estou preocupado, que já está chegando a hora de eu ir embora. Eu fui usar o meu primeiro sapato, eu tinha 17, 18 anos de idade. Eu fui comprar o meu primeiro carro, eu tinha 50 anos de idade. Vocês trabalham 3, 4 meses, chegam aqui de carro. Vocês têm uma vida... Antigamente é que era bom. Morava lá no interior de Minas, num lugar... Interior de Minas já é no interior de Minas. Imagina 70, 80 anos atrás. Era mais no interior ainda, né? Eu falo, não, agora é que é bom, agora é que tá bom, olha o conforto, olha tudo que nós temos, olha a facilidade, né? Então essa ilusão de que o mundo tá, mas moralmente, também não. É que hoje as notícias, a imprensa, a comunicação, ela é muito eficiente. O míssil cai lá em Gaza e a reportagem chega, não apagaram nem o incêndio ainda, nós estamos assistindo em loco. Na Segunda Guerra Mundial, nós ficávamos sabendo, tinha 3, 4 meses quando as notícias chegavam para a gente.
Então o mundo está se transformando, por quê? Porque o morador está se transformando. A casa guarda estreita relação com o morador. Mas nós vamos nos transformando e vamos transformando o mundo. Ah, mas olha só o que nós estamos fazendo com o meio ambiente. Já estamos acordando. A própria natureza está usando o seu despertador para dizer para a gente, olha, cuidado, está chegando no limite. Nós já estamos percebendo isso. Nós já olhamos lá para a catástrofe lá do Rio Grande do Sul, as pessoas dizendo, já não vamos poder reconstruir a cidade aqui. Porque no último ano já tivemos 3 enchentes, 3 destruições. Então nós estamos aprendendo. A gente vem aqui para aprender. Nós estamos melhorando, né? Entrevistaram o dono de uma empresa de vidro, ele falou, não, vou reconstruir a empresa, mas não aqui. Aqui já deu, agora eu já vou pedir à prefeitura um terreno mais afastado do rio, vou reconstruir minha empresa lá. E nós vamos aprender. Nós vamos voltar a respeitar as margens, nós vamos voltar a respeitar as áreas de inundação. Nós moramos numa cidade de vale. E nós construímos no vale, paralelamente ao rio. O rio Bengalas, lá no começo do século XX, ele era sinuoso, como todo rio, corria sinuoso. Aí nós fizemos a retificação. As pessoas às vezes chegam e pensam, não para pensar, nossa, esse rio aqui em Friburgo é interessante, é retinho, né, Sueli? Não, foi retificado. A pá, enxadão, picareta e carroças. Lá na Câmara dos Vereadores tem as notícias e os relatos, eles retificando o rio à mão. Então nós temos enchente, nós vamos ter que aprender a conviver com isso. E estamos aprendendo. Tem um terremoto aqui na América Latina ou na América do Sul e morre um monte de gente, cai tudo. Tem um terremoto no Japão. Termina o terremoto, o pessoal aperta o nó da gravata, senta no computador e volta a trabalhar. Eles vão aprender a conviver com isso? Então nós estamos a caminho, nós estamos melhorando. Nosso regimento está ficando renovado por nós mesmos. Não são espíritos. Ah, essa juventude, esses jovens estão vindo de outros planetas. Para, gente. Somos nós melhorados. São os nossos melhorados. Nós vamos transformar esse planeta. Nós teremos um planeta feliz. Porque nós seremos felizes. E ele continua. As grandes partidas coletivas, lembremos de Friburgo, lembremos do Rio Grande do Sul e tantas outras, as grandes partidas coletivas não só têm como finalidade ativar as saídas, mas transformar mais rapidamente o espírito da massa, desembaraçando-as das más influências e dar maior ascendência às ideias novas. Então parte um monte de gente, chega um monte de gente, a estação está sempre cheia. E nós vamos nos retemperando, nós vamos nos transformando. Vamos perdendo o medo, que vai se transformando em temor só da morte. Nós não nos desesperamos mais diante do final. O que o senhor Lúcio disse? Não, agora é que é bom e eu já estou preocupado porque está chegando a hora de eu partir. E aí, numa outra oportunidade, eu passei no quintal, ele estava capinando, sei lá, os 80 e poucos anos, isso era bem cedo, a gente cortava caminho por dentro do quintal dele, Ângelo, para ir na padaria. Eu falei, meu senhor Lúcio, já na enxada, ele capinando lá as hortas dele, as ervas dele, as coisas, adorava plantar as coisas. Eu falei, mas já? Ele falou, meu filho, quero ver se ela me pega aqui. Quem, seu Lúcio? A morte. Já pensou ela me pegar na cama, doente, caído? Não, é aqui, na lida. De repente, pum. Ela não existe, Então você vê que as pessoas, nós vamos nos transformando, nós vamos mudando a forma de pensar.
Lá nos 20, 18, 19, 20 anos, eu perdi algumas pessoas, né? A gente perde constantemente algumas pessoas. Na época elas nem desencarnavam. Para mim elas morriam realmente. Era muito mais dolorido, Washington. Muito mais. O tempo foi passando, o espiritismo foi entrando, a racionalização desses valores foi funcionando e a morte começa a ficar mais leve. A dor foi substituída pela saudade antecipada. A ponto de se dizer, né, nos velórios, né, eu já disse isso muitas vezes, esse pessoal apressado quer ir embora antes do combinado. E aí, ao invés de falar para as pessoas que estão ali, normalmente eu termino a conversa lá na capela com o cara que está indo. Porque ele pode estar ali, meio aturdido, sem saber direito o que está acontecendo, e é hora de ajudar. Calma, ora, fica tranquilo. Fica tranquilo, você está vivo. E quantos chegam nas reuniões mediúnicas? Quantos chegam nas reuniões? Você quer dizer que eu estou morto? Falando, de jeito nenhum. Quem sou eu para te falar que você está morto? Eu estou vivo, mais vivo do que fosse possível. O corpo morreu, mas você está vivo. Então a gente vai incorporando isso e nós vamos incorporando isso. E esses conceitos fugiram do centro espírita. Você pega, às vezes, no contrapé protestante, católico, budista, falando, não, na última eu devo ter sido, na próxima eu vou ser. Como? Se nos seus conceitos e valores religiosos não tem nem antes nem depois? Que negócio é esse? Fugiram como Kardec e os espíritos previram. Não será o futuro das religiões, não será a religião do futuro, mas o futuro das religiões. Esses conceitos as pessoas falam tranquilamente de reencarnação, até com outros nomes, né? Na próxima eu quero nascer. Ué, mas você vai nascer de novo? Mesmo fazendo estudo bíblico, frequentando a matriz e tal, você vai... Que bom que você já entendeu que vai. Mesmo assim você vai, né? É por isso que muitos, apesar de suas imperfeições, estão maduros para tal transformação, que muitos partem para se retemperar numa fonte mais pura. Olha, diz, as pessoas, nós saímos daqui, vamos para o estado de erraticidade, tomamos consciência de tudo, analisamos, senta aqui, vamos analisar a sua última encarnação, dá uma olhada em tudo que aconteceu. Tá vendo? Sim, ó, você já fez, não dá para fazer mais assim, agora não dá mais, agora você já sabe, vamos planejar a próxima. E a gente volta com os pensamentos mudados, com as convicções mudadas. Olha só, a regeneração da humanidade não tem, pois, absolutamente necessidade da renovação integral dos espíritos. Basta uma modificação em suas disposições morais. Esta modificação se opera em cada um e em todos os que para tal estão predispostos, quando são subtraídos à influência perniciosa do mundo. Aqueles que regressam então, não são sempre outros espíritos, mas na maior parte das vezes os mesmos espíritos, pensando e sentindo de outro modo. Uma vez no dia de finados, na véspera do dia de finados, a gente teve uma conversa com um espírito através de uma médium, né? E aí ela disse, amanhã, né, considerado o dia dos mortos, né? Eu acho que eu já contei isso aqui. E muitas serão as mães, os pais, os parentes que vão ao cemitério e vão comprar flores, e vão subir o morro, vão lá no cemitério. O cemitério é sempre no morro, né, gente? Da enchente arranca as sepulturas. O cemitério de Friburgo era lá na rua 7 de setembro. Aí eles viram que não dava para ser lá, transplantaram ele para ali onde é hoje. Então, sobe o morro, e aí vai subir, não sabia não, Ângela?
Estudem os boletins e os livros da Câmara dos Vereadores. A Voz da Serra, o que me chamou a atenção e me levou a estudar isso, é que a Voz da Serra, durante um tempo, eu não lembro, ali um pouco antes, eu acho, dos 200 anos, ela publicou um caderno dentro da Voz da Serra, contando as atas, né, transcrevendo as atas da Câmara dos Vereadores. Posso te arrepiar, você lê e fica impressionado. Então ele diz que as mães, pensaram que eu tinha esquecido do negócio do cemitério, as mães e os pais, né, os parentes vão subir para o cemitério, aí a mãe vai lá, né, levando o netinho. Neto quer sempre passear, né, com a avó, né? E a avó vai lá no túmulo do filho que desencarnou há 20 anos, 30 anos, né? E aí vai levando o neto, e neto, vocês sabem que bicho é danado, né? E aí ele pula, ele planta bananeira, ele mexe na flor do outro túmulo, ele pisa na sepultura que ainda não foi concretada, e para menino e tal, e aí para na beira do túmulo. Isso o espírito falando pra gente. E aí para na beira do túmulo, Sueli, e se entristece pela morte do filho. E ele já está ali. Ela já está levando ele pela mão de novo agora no papel de neto. Somos nós mesmos que retornamos. Nós retornamos no grupo familiar, na sociedade, na mesma cidade, em Conselheiro Paulino, para poder reajustar, para poder acertar, né? São oportunidades, não são punições. Olha só, eu faço um mal a uma pessoa, as leis divinas num outro momento, me dão a oportunidade de receber essa pessoa como um filho. Filho você ama. Filho você aprende a amar. E aí quando vocês dois desencarnam, se deparam com essa realidade na espiritualidade. Era você? Era eu, ou sou eu. Nós superamos a dor, superamos o ódio, e agora nós nos amamos. Então olha que coisa divina, não tem outra palavra. Que coisa divina. Somos nós mesmos que vamos e voltamos, partimos, chegamos, essa estação não para, é dia e noite. Os trens saem lotados, chegam mais lotados ainda, porque a população está aumentando, né, Sueli? Os trens que chegam mais lotados. É um desses movimentos, gente, agora nós estamos terminando a Gênese. É um desses movimentos gerais que se opera nesse momento, 1868. O que deve trazer o remanejamento da humanidade. A multiplicidade das causas de destruição é sinal característico dos tempos, pois elas devem acelerar a eclosão dos novos germes. São as folhas de outono que caem, às quais sucederão novas folhas cheias de vida, pois a humanidade tem estações como os indivíduos têm idade. As folhas mortas da humanidade caem carregadas pelas rajadas e pelos golpes do vento, mas para renascer mais vivazes sobre o mesmo sopro de vida que não se extingue, mas se purifica. É lindo, isso é fechamento da doutrina espírita, isso é Kardec dizendo para a gente, estou terminando, estou concluindo as obras fundamentais da doutrina espírita. Chega em casa, lê, pega a Gênese. Ah, mas eu não tenho a Gênese. Ah, vai lá no Google. Gênese, Kardec, Laque. Vai vir ali. Ah, não quero baixar. Beleza, não precisa baixar. Vai lá. Ou então, geração nova, Gênese, Laque. Vai chegar lá. Ou a nova geração, desculpa. Então ele diz que são ventos, né, da natureza, desencarnar é normal, reencarnar é normal. Ah, mas por que a gente continua tendo medo? Eu disse, faz parte da preservação da espécie, faz parte da sobrevivência. Né? Nós temos que ter medo de sair daqui e atravessar essa avenida.
Então isso faz parte da preservação da vida, da manutenção da vida. Né? Nós vamos ficar aqui quanto tempo for necessário para o nosso aperfeiçoamento e quanto tempo o corpo resistir. E aí ele fecha, 35, item 35 é o fechamento da Gênese, encerrando a Gênese, olha só. Para o materialista, os flagelos destruidores são calamidades sem compensação, sem resultados úteis, pois que, segundo ele, aniquilam os seres para sempre. Morreu, morreu. Morreu, acabou. Tudo isso que a gente pensa, que a gente acha, é efeito da ação cerebral. Desligou, acabou. Então ele diz, para o materialista, os flagelos destruidores são calamidades sem compensação, sem resultados úteis, pois que, segundo ele, aniquilam os seres para sempre. Mas para aquele que sabe que a morte não destrói senão o envoltório, os flagelos não têm as mesmas consequências e não causam o menor temor. Ele compreende seu resultado e sabe também que os homens não perdem mais por morrerem juntos que por morrer isoladamente, pois que, de uma ou de outra maneira, sempre deverão lá chegar. A gente aprende desde a primeira infância, né? Vai chegar a nossa hora. Nós vamos desencarnar em determinado momento. Esse processo de desencarnar e reencarnar, né, ele é difícil de compreender e é muito importante que nós possamos entender isso. Essa é a grande função do Espiritismo na minha visão. Ele é consolador porque ele mostra que a vida continua, independente de estarmos encarnados ou desencarnados, ele continua numa linha ascendente de vida, desde o momento da criação até somos espíritos imortais. Encarnados, desencarnados, encarnados, desencarnados. E vamos embora, progredindo. E o mais interessante, nos reencontrando. Ah, mas eu não lembro de todas as pessoas que eu convivi. Já pensou chegar no plano espiritual, pessoal? E aqui não vai nenhuma apologia, né? A ida rápida, né? Encontrar pessoas que a gente nem lembra aqui agora nesse momento, mas grandes amores, pessoas maravilhosas, a verdadeira família, os espíritos dizem da família espiritual, é muito mais do que simplesmente uma religião, uma escolha, ela nos dá muito mais coisas. E eles encerram assim. Kardec encerra a Gênese assim. Os incrédulos rirão dessas coisas e as tratarão como quimeras. Tem quanta gente a gente conhece que lê a doutrina espírita, né? Ah, isso é um absurdo, né? Aí você coloca lá no canal do Luiz Felipe Pondé, eu adoro o Pondé, né? E ele fala do espiritismo, ridiculariza o espiritismo, né? Baseado na filosofia, no materialismo, no ateísmo, que ele diz que é ateu, sem intenção de convencer ninguém. E aí você vê como falta conhecer, como falta aprofundar-se no estudo. Aí tem gente que fica aborrecido. Não, é a ignorância do ignorar, mesmo sendo o gênio que ele é. Os incrédulos rirão dessas coisas e as tratarão como quimeras, mas, digam o que disserem, não escaparão à lei comum. Eu não acredito na reencarnação, vai reencarnar. Cairão quando chegar a sua vez como os demais, e então... o que será deles, do materialista que não acredita? Vai morrer. E o que será dele? E ele diz, nada. Eles exclamarão. Quando você morrer, o que vai acontecer? Nada. Né? Outro dia eu vi também o Clóvis de Barros falando assim, aliás, a ideia não é dele, né? Mas é de um outro filósofo, ele diz assim, quando a morte estiver, eu não estarei. Né?
Se eu não me engano, é Epicuro. Nada, eles dizem, né? Eles exclamarão. Aí Kardec fecha o livro dizendo assim: mas viverão a despeito de si próprios e um dia serão forçados a abrir os olhos. Mesmo os não reencarnacionistas, os que defendem de forma racional a não reencarnação, reencarnarão. Se depararão com a vida. Deve ser até bom, né? E eu vou contar para a gente terminar rapidamente uma história. Eu não sei se é uma história, se é uma lenda, se é uma transcrição. Eu li como uma transcrição mediúnica, mas dizem que o Lawrence da Arábia, né, o personagem do oficial que vivia e combatia no deserto e tal, ele gostava muito de motocicletas. E um dia, é verídico, ele, em alta velocidade de moto, deu errado. Ele bate a moto e morre. Materialista, convicto, ele relata se ver no nada. No nada. Nu, no nada. Não existia nada, e ele nu. E ele começa a caminhar no nada. E começa a pensar, fala, mas peraí. Sabia, inteligente, o acidente foi fatal. Para eu estar aqui agora íntegro, será que eu estava errado? Levantou aquela pulguinha. Continuou a caminhar. Será que existe vida depois da morte? Continua a caminhar. E de repente ele começa a ouvir vozes distantes, incompreensíveis. Ele fala, será que Deus existe? Ângela, será que realmente existe alguma coisa depois da morte? E as vozes ficam mais nítidas. E ele para assustado. Eu estou nu. E naquele momento ele ouve uma voz mais próxima dele dizendo, não se preocupe. Você não está mais nu. Ele, não estou mais nu. Vamos caminhar. Já convidado por uma voz ou por alguém, caminha em direção às vozes que eles ouviam, um lugarejo, uma estação, qualquer coisa. Caminham mais um pouco e ele... Será? Estou ficando louco. E as vozes começam a desaparecer. E é chamada a atenção. Não. E ele... Existe vida? Existe Deus? Vestido de novo. As vozes mais acentuadas, mais compreensíveis. E ele caminha e compreende que realmente somos espíritos imortais. Agora, o mais interessante disso é que nós vamos conviver e estar convivendo com aquilo que nós cremos. Então, qual a utilidade prática, e eu sou muito prático, do espiritismo em si? Gente, temos que dar menos trabalho para esses outros espíritos socorristas. Você já pensou ter que te trazer numa reunião para te avisar que você morreu? Mas meu filho, depois alguém vai brincar com você, porque sempre tem os amigos brincando. Eu falo, você, 328 palestras só no Centro Espírita Friburguense, nós tivemos que te trazer na reunião mediúnica para te avisar que você desencarnou, hein? Que cabecinha dura, hein? A coisa é simples. Acordou. Meio diferente. A coluna não está doendo. O joelho não está doendo. Não está sentindo nada de doer. Alguém chega desconhecido, já é assustador. Quando você acorda, ninguém desconhecido chega perto de você.
Se tiver de túnica branca, você já começa a se benzer. Meu irmão, se falar assim, eu já sei o que aconteceu. Meu irmãozinho, você morreu. Então não tem dúvida. Tem centro espírita também que você chega, as pessoas, irmãozinho, meu querido, né, que transformaram o centro num centro de convivência. Vamos tomar um chá, vamos comer biscoito, vamos fazer churrasco. É um centro, também parece, não sei se o céu ou umbral, mas parece uma coisa assim espiritual também. Mas fica atento. Fica atento. Porque outra desilusão é que não dói. Mas como é que você sabe disso? Terapia de vidas passadas. Você fez? Desconjuro, de jeito nenhum. Mas uma pessoa muito conhecida minha fez. E aí ela falou que ia. Aí já falei que é ela, tá vendo? Aí ela ia e o terapeuta levava ela, falou, onde é que você está? Não, eu estou numa cidade sitiada. A fome está matando as pessoas, eu mesmo estou morrendo de fome. E ela começa a narrar, isso era muito comum na cidade, na Idade Média, né? As pessoas sitiavam a cidade e deixavam a população morrer de fome até ou abrir o portão. E ela diz, ela foi aquela coisa, ela morrendo de fome, muito doente já, e aí ela fez silêncio, a terapeuta. E agora, o que aconteceu? Ela falou, morri. Não teve luzes, show, pá, nada. Eu morri. Ficou meio frustrada, porque esperava, não, segue a luz, né? Não tem aquele negócio. Tem uma música aí da igreja do mundo gospel aí que eu não canto de jeito nenhum, Sueli. Mas segura na mão de Deus e vai, tô fora. Gente, fora as brincadeiras, eu acho que o espiritismo também é isso, sabe? Essa coisa de entrar no centro espírita, circunspecto, aquela cara de médium, isso já passou. Doutrina espírita, isso é descontração, e nós temos que estar alegre. Nós vamos falar de Jesus, nós vamos falar de vida, nós vamos falar de espírito imortal. Como é que a gente vai ficar triste? Vocês estão começando a caminhada. Nós ainda somos um planeta de... Isso, o cara sai daqui e tem que ir para o terapeuta. Não, nós já caminhamos muito, nós estamos cada dia melhor. A Sueli fala isso, o Santo fala, todo mundo fala, nós estamos vivendo o auge do nosso momento, nós estamos no nosso melhor momento, não é isso? Então que negócio de tristeza é essa? O que passou, passou. Vamos daqui para frente. Vamos olhar para frente com alegria, com destemor, com disposição. Espiritismo é isso. Quando ele é compreendido, são oportunidades concedidas. Lembram lá do exemplo do filho? Era você, cara. Nossa, que bom que agora a gente se ama. Lá atrás você lembra que a gente se odiava? Olha só. Então que nós sejamos mais alegres, esse negócio de planeta, de provas, expiações, de umbral, isso, deixa isso pra lá, né? Quando morrer você vai, eu não vou mas de jeito nenhum, nem adianta, porque só complementando e encerrando, quando aquele cara chegar e falar, vamos meu irmãozinho, levanta, né? E você já desencarnou realmente, vê que não tem jeito, você segura na mão dele e diz assim, olha, tô disposto a trabalhar, hein? Tem serviço? Meu filho, o cara já te aplica um passe, te bota em pé e chama o chefe. Chegou um cara disposto a trabalhar. Olha só, não tem umbral, não tem nada, já ingressa direto no emprego. Uma boa noite para vocês, que Jesus nos abençoe e nos ampare. E vamos estudar a doutrina espírita, porque só estudando ela da forma correta a gente vai compreendê-la. Uma boa noite.